a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. Estamos agradecidos por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em Romanos 12, 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Há ocasiões em que ficar quieto requer muito mais força do que agir. A serenidade muitas vezes é a maior demonstração de força. Às acusações mais vis e mortais, Jesus respondeu com um silêncio tal que provocou a admiração do juiz e dos circunstantes. Aos insultos mais pesados, aos mais violentos maus tratos e zombarias, que sem dúvida trariam indignação e um coração mais fraco, ele respondeu com serenidade muda e complacente. Os que são injustamente acusados e maltratados sem razão sabem quanta força é necessária para ficarem calados. Os homens podem julgar mal teus alvos e podem crer que com razão te culpam. Dizer que estás errado, segue em silêncio teu caminho. Cristo é o juiz, não eles. Vai sem medo, e Ele é teu advogado. Paulo disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele não disse que as ofensas não feriam. Uma coisa é ser ferido e outra coisa é sentir-se abalado porque foi ferido. Paulo tinha um coração muito sensível. Não lemos a respeito de nenhum apóstolo que chorasse como Paulo chorou. É preciso que o homem seja forte para poder chorar. Jesus chorou. E ele foi o homem mais perfeito que já viveu. Portanto, Paulo não disse que as injúrias não feriam. Ele não julgava os fatos como nós geralmente somos inclinados a julgar. Ele não se importava com a comodidade, não se importava com sua vida mortal. Preocupava-se apenas em ser leal a Cristo, ter a sua aprovação. Para o apóstolo Paulo, mais do que para qualquer outro, o trabalho de Cristo já era a recompensa suficiente. O seu sorriso, o céu. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa capacidade que nós temos de exatamente não estar julgando, ou seja, não estar passando por todo um processo de vingar aquilo que muitas vezes fazem conosco. E a cada dia o propósito é nos ensinar a ser mais sábios. A cada dia a gente tem que adquirir a sabedoria como se adquire o ouro, como diz a Bíblia. Adquire a sabedoria como o ouro. E em situações muito delicadas nós temos que aprender a adquirir uma sabedoria além daquilo que nos é imposta. Porque o mundo vai nos impor vingança, o mundo vai nos impor julgar, o mundo vai nos impor, na verdade, agir conforme age conosco, ser indiferente ou tratar as pessoas como nós fomos tratados. Mas há um Deus que está dentro de nós, que tudo vê, que é o nosso juiz, que é o nosso advogado, que está exatamente anotando cada detalhe que passa pela nossa vida. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito e como você vai reagir é a maneira como você confia em Deus, como Deus é o seu juiz e o seu advogado. Você está vivendo a sua vida, só que existem situações que vão vir do inferno para te tentar destruir, para fazer você chorar. E eu quero te dizer, querido, que ser sensível é uma dádiva de Deus. E um sensível não que vai ser exatamente abalado e destruído, mas o sensível porque somos humanos. Mas na verdade nós temos que entender que aquilo que vem para nos abalar, o amor a Cristo, o propósito dele, está fazendo algo para ele, é o nosso maior alvo. Se nós perdemos o foco, nós deixamos na verdade de fazer a obra, deixamos de fazer tanta coisa que deveríamos fazer porque as pessoas nos paralisaram. Certo dia, alguém chegou para um irmão da igreja, que ele era tesoureiro,
né? E de repente, passado um tempo, ele fez o casamento da filha, né? Com amor. Ele era um homem que trabalhava, tinha um recurso dele, e de repente fez um casamento, e um muito bonito casamento, por sinal, e ele, na verdade, tinha ali um recurso próprio para fazer aquele casamento. Só que depois que fez o casamento, ao invés das pessoas falarem, olha que bom, né? Deus te abençoe, né? Pelo que você fez pela sua filha e tudo, né? Soltaram uma piadinha dizendo que, na verdade, ele fez o casamento porque ele era tesoureiro da igreja e é como se fosse desviar o dinheiro para fazer o casamento da filha. E aquele homem muito justo, né? Muito correto com as coisas, se indignou demais e afastou da igreja e criou um mau problema, ficou entristecido. E ele ficou basicamente quase que 5 anos longe da igreja, né? Desviou com mágoa, e isso gerou uma enfermidade nele. Essa enfermidade, né, foi uma hérnia, né? E isso gerado por tantos problemas que já havia acontecido com o decorrer dessa situação. E ele um dia procurou um pastor, né, para orar para ele. E o pastor foi orar por ele e ele falou assim: meu irmão, o que aconteceu? Ele foi explicar, ele falou assim: olha, meu irmão, olha, pastor, aconteceu isso. E aí até hoje eu estou triste por tudo que aconteceu e me desenvolveu essa enfermidade. Aí o pastor falou para ele: olha, querido, faltou graça. Faltou graça para você superar isso. Faltou graça para você vencer as acusações. Às vezes, queridos, falta um pouquinho de graça para a gente vencer a mediocridade das pessoas. Falta um pouquinho de graça para se calar no meio de uma acusação. E às vezes a acusação não vem nem de fora, pode vir de dentro, pode vir de dentro da sua família. Às vezes pode vir dentro da igreja, pode vir até de um pastor. E eu quero te dizer, querido, que a vingança, o processo nosso, quando nós deixamos nos invadir por descontentamento, por tristeza, nós vamos sendo consumidos pela mágoa, pela tristeza, o desejo de vingar. E eu quero te dizer, querido, que a Bíblia diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha, eu quero te dizer que Deus, na verdade, Ele ama quando alguém coloca na mão dele. Porque diz a Bíblia: minha é a vingança, eu recompensarei, é o Senhor quem vinga. Porque se nós fizermos de nós mesmos, nós vamos nos irar, nós vamos sair da bênção. Mas eu quero te dizer, o apóstolo Paulo, ele tinha motivos de sobra, só fazendo bem, e as pessoas criticavam em tudo. Ah, ele não é apóstolo, ah, ele é um charlatão, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo outro. E Paulo, ele tomou para si exatamente aquele propósito de entender que Jesus sofreu, foi humilhado, foi escarnecido e o Pai o exaltou. Eu quero te dizer que há um tempo de exaltação de Deus quando nós nos calamos, quando nós não nos vingamos, porque a vingança é do Senhor. Há um tempo que Deus vingará tudo o que acontecer contra a sua vida, mas não pare seu ministério, não pare sua vida. Tenha mais graça para poder superar as mediocridades, as acusações, as injúrias, as perseguições que fizerem contra a sua vida. Porque no tempo de Deus, Deus julgará e é Ele que vai vingar toda injustiça contra você. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que a vingança é do Senhor. Sobretudo que o Senhor nos dê graça para superar a todos os desafios, todos os problemas que vierem contra a nossa vida. Somos humanos, somos sensíveis, mas como o apóstolo Paulo, Pai querido, queremos vencer a todos os desafios, assim como o Senhor Jesus venceu. Nosso alvo maior foi o Senhor, que não abriu a sua boca para se justificar. Que a justificativa nossa não seja exatamente a briga ou descontentamento ou tristeza ou querer fazer alguma coisa de nós mesmos, mas que seja o Senhor que lute, que peleja por nós, porque somos meninas dos seus olhos e certamente o Senhor vai julgar e vingar toda injustiça e desonestidade que fizer contra nós. Está nas suas mãos cada causa
Não queremos sofrer por isso, porque a tua graça nos basta para superar a tudo que acontece no decorrer da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, Devocional Palavras de Vida tem essa mensagem de Deus para você. Em tudo, Deus te dá sabedoria para viver e cada dia um banquete, uma surpresa da parte de Deus para te abençoar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.